Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo novamente ao nosso canal. Hoje eu quero deixar uma palavra ao seu coração que está registrada em Romanos capítulo 1, do verso 18 ao verso 32. Mas ao decorrer do vídeo eu estarei discorrendo estes versículos. Porém, agora eu vou ler só do 18 ao 20, que vai dizer assim: Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Amém? Ao decorrer aqui da mensagem, nós estaremos discorrendo os demais versículos. E essa palavra aqui, ela tem como tema de libertação. E quando a gente pensa em libertação, automaticamente a gente pensa na palavra liberdade. E liberdade tem como significado que a isenção ou libertação de uma pessoa do domínio ou obrigação de que tinha para com algo ou alguém. Amém? Então, como pensando em libertação, eu penso em liberdade, porque quem precisa de libertação e essa pessoa ganha essa libertação, automaticamente ela vai ser liberta daquilo, né? Ela ganha sua liberdade. E libertação no conceito bíblico é a liberdade, né? Ou o livre, ou o livramento da escravidão, servidão ou da prisão. E eu pensando em questão de libertação, pensando em pessoas ou povos que foram escravizados, né? Porque uma pessoa que ela está precisando de libertação é porque ela está sendo escrava, ela está sendo escravizada, ela está sendo aprisionada. Pensando nisso, me veio o povo de Israel. O povo de Israel, quando eles saem do Egito através da vida de Moisés, né? Quando Moisés guia o povo e o Senhor começa a dar ordenanças a Moisés. Nessas ordenanças que Deus dá a Moisés, antes de Josué tomar o lugar de Moisés, né? Nessas ordenanças, a gente vai ver lá em Deuteronômio capítulo 28, do verso 1 ao verso 14, que tem a obediência e as suas bênçãos, né? A obediência, ela gera um bênção sobre nós, e o castigo da desobediência. O que o Senhor está querendo dizer para nós lá? Se você entrar pelo caminho da obediência, as bênçãos vão vir até você. Mas se você entrar pelo caminho da desobediência, você será castigado. Pensando nisso, nós pensamos que a obediência, ela gera bênçãos. A obediência, ela tem como recompensa bênçãos, enquanto a desobediência, ela tem como consequência castigo. Amém? Entendido até aqui? Então, pensando, né, nesse povo que viveu aprisionado por muito tempo e que ganhou agora a sua liberdade, foi liberto daquela escravidão, né? A gente começa a pensar naquela nação e a gente vê que o Senhor, ele dá uma ordenança específica de questões. Se você quer ser liberto, se você quer ter sua liberdade, você precisa entrar pelo caminho da obediência. Mas se você entrar pelo caminho da desobediência, você será escravizado pelo pecado, escravizado pelo erro que você cometeu. Porque tudo na nossa vida, tudo que plantamos, nós colhemos, né? Tudo gera resultados, tudo tem resultado. Tanto bênçãos quanto maldições. Tanto a obediência quanto a desobediência, ela vai ter os seus resultados, sejam eles positivos ou negativos. E pensando na desobediência, a gente vê que a desobediência, ela gera como consequência o castigo sobre nós. E esse castigo, talvez a pessoa pense assim que eu entrei aqui pelo caminho da desobediência, mas agora eu estou arrependido por aquilo que eu fiz, porque eu estou sofrendo muito, que eu estou sendo castigado, e agora é só eu me arrepender que aí tudo vai mudar. Não é bem assim. Você precisa, né, arrepender, mas você precisa entrar pelo caminho da obediência, e é um processo. Como você está pagando pelo castigo, tudo há um tempo. E o tempo do castigo, ele é um tempo que foi determinado para você por aquilo que você plantou, pelo caminho que você seguiu. O castigo, ele chega ao fim, mas ele precisa seguir o seu percurso todinho para que você venha entender que todas as vezes que você sair da obediência e for para desobediência, você entrará em um caminho onde você
terá como colheita coisas ruins e não coisas boas. Então, se fosse fácil, se fosse tão rápido, assim seria muito fácil, as pessoas brincariam, né, de servir a Deus, brincariam no meio, fazendo zigue-zague do caminho da obediência com o caminho da desobediência, mas não é assim. Então, se você entrou pelo caminho da desobediência, se arrependa e entra pelo caminho da obediência, porque o Senhor, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida, mas você precisa entrar pelo caminho que Ele trilhou para você. Mas aquela consequência da sua desobediência, por enquanto ela vai com você até você pagar aquilo que você fez, até você pagar pela sua desobediência que você gerou para você mesmo, amém? Então, pensando nessa questão de libertação desse povo que foi liberto, dessa ordenança que o Senhor deu para Moisés passar para o povo, nós vemos que o povo ele tinha dois caminhos a ser seguido, o caminho da obediência e o caminho da desobediência. Mas muitos foram aqueles que seguiram pelo caminho da desobediência. E como consequência disso, eles foram castigados. E quando eles são castigados, automaticamente eles estão sendo escravizados pelo pecado. Eles estão sendo aprisionados pelo pecado porque eles erraram. Eles estão sendo escravizados pela sua própria desobediência. Então esse povo precisa verdadeiramente de uma libertação. E o povo, com o passar do tempo, nos tempos bíblicos do Antigo Testamento, a gente vê que muitos foram os que erraram. Muitos foram os que caíram, muitos foram os que entraram por esse caminho terrível da desobediência e não voltaram, não se arrependeram e não se inclinaram ao caminho da obediência, não se inclinaram a Deus, não se arrependeram a Deus. Então, quando eles entram por esse caminho chamado desobediência, eles começam agora a ser escravizados pelos erros que eles cometeram, pelos pecados que eles cometeram. Então, eles precisam urgentemente de libertação. Vendo tudo isso, o Senhor ele envia o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para a terra, para mostrar para nós que aquilo antes que nós estávamos condenados, antes que nós, mesmo que às vezes nós tentávamos fazer o certo, mas nós acabávamos fazendo o errado, ele veio mostrar para nós que nós temos uma chance no sangue dele, de nos arrependermos dos nossos erros que nós cometemos, de tudo aquilo que eu fiz de errado, de tudo aquilo que eu escolhi pensando nas minhas próprias escolhas, pensando no meu próprio eu, nos meus próprios desejos da carne, mas que agora eu tenho uma nova chance de me arrepender e entrar pelo caminho da obediência. Então o Senhor Jesus ele vem sobre a terra e aí ele vem com o intuito de libertar os cativos, os oprimidos e os sobrecarregados. E ele vai dizer na sua palavra que ele não veio para aquele que está sã, mas ele veio para aqueles que precisam. Então ele veio para mim, ele veio para você que precisa da libertação dele. E ele começa esse processo na nossa vida quando nós reconhecemos ele como Senhor Jesus Cristo, como o único suficiente Salvador em nossa vida. Então ele vem sobre a terra, e aqui eu anotei uns pontos muito importantes, que ele veio para nos libertar de Satanás, veio para nos libertar do pecado, ele veio para nos libertar do poder das trevas, dos poderes demoníacos que tinha sobre nós, que antes nós vivíamos tão cegamente afundados no pecado, afundados no mundo das trevas, mas ele veio para nos libertar disso. Ele veio para nos libertar da lei como redenção, ou seja, que eu não sou salvo, né, pela lei, não é pelo aquilo que eu pratico, mas é pela graça dele. É claro que quem é servo do Senhor, ele tem que ter boas práticas, né? Andam junto isso para que nós venhamos ganhar a salvação, mas que eu venho entender que não é a lei que me salva, mas que é a graça que me salva. Não é eu só seguir aos mandamentos tudo certinho se o meu coração está sujo, não. Mas é a graça dele que repousa sobre mim que vai me salvar. É pelo sangue dele que foi derramado lá na cruz. O Senhor Jesus, ele veio sobre a terra para nos libertar da abolição do cerimonialismo que acompanha a lei. Ele veio para nos libertar da morte, segunda morte que terá. Ele veio para nos libertar desse temor da morte, porque antes todos tinham medo de morrer, todos tinham aquele temor grande de, ai, se morrer, o que vai ser aquela coisa? Agora não. Agora, como Paulo diz, né, a morte ela não é minha inimiga, ela é minha amiga, porque ela vai me aproximar daquele, ela vai me levar para aquele que me salvou. Então, o Senhor Jesus, ele vem sobre a terra com a intenção de nos libertar dessa escravidão, porque antes estávamos sendo escravizados pelo pecado.
Antes estávamos cegamente sendo guiados pelo inimigo, pelo pecado, pelas vontades da nossa carne. E agora ele vem para derramar o seu sangue, para nos conceder a libertação do pecado. Para que nele nós venhamos ter uma outra vida, uma nova história, uma nova vida que ele escreveu para nós. Amém? Glória a Deus. E quando nós vamos lá em Marcos, no capítulo 15, do verso 1 ao verso 15, nós vemos que Jesus ele está perante Pilatos. E o Senhor ele me trouxe essa mensagem em Romanos. E ele me trouxe essa mensagem em Marcos, lá quando Jesus está perante Pilatos. Que aí Pilatos coloca Barrabás e pede para que o povo escolha ou Jesus ou Barrabás. E aí o Senhor falou assim, ei, era para você estar no lugar de Barrabás. Era você que estava lá. Mas o Senhor Jesus se colocou no seu lugar. E o povo escolheu Barrabás. Naquele dia você foi liberto. Porque o povo escolheu que Jesus fosse crucificado. E através do sangue dele derramado na cruz do Calvário, você foi perdoado. Através do sangue derramado lá na cruz do Calvário, você foi liberto. O Senhor falou tremendamente no meu coração sobre essa palavra. Que era eu e o Senhor Jesus que estava lá. Se nós formos imaginar naquele contexto lá, vamos olhar para Jesus e vamos olhar para Barrabás e imaginar os dois agora. E só que eu vou me colocar no lugar de Barrabás. E a multidão escolhe para que eu venha ser liberto. Eu que outrora estava condenada à morte, que fui escravizado pelo pecado, que cometi todas as atrocidades possíveis, mas agora eu fui liberto. E aquele que era inocente, que não tinha nenhum tipo de pecado, melhor, aquele que é Deus, que saiu do seu trono e veio aqui na terra como ser humano, ele foi pagar aquilo que eu estava devendo. Ele não tinha nada, ele não estava devendo nada, mas ele foi pagar aquilo que eu estava devendo. Ele foi pagar aquilo que você estava devendo. O Senhor falou, ei, era você e eu que estava lá, mas eu escolhi, e eu ministrei no coração de todos para que todos escolhessem que Barrabás fosse livre, porque naquele momento você não seria mais crucificado, você não seria mais condenado à morte, porque eu fui. Paguei o seu pecado, eu paguei aquilo que você estava devendo para que você agora tenha vida. E aí o Senhor falou tão bonito comigo, porque ele falou assim, que através do sangue dele eu fui liberto da cruz, da cruz de crucificação, eu fui liberto do pecado da morte eterna, eu fui liberto da escravidão. Naquele momento em que ele escolheu para se passar no meu lugar, para sofrer em meu lugar. Naquele momento que ele escolheu para sofrer em meu lugar. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Naquele momento que ele escolheu, de la barra su de canta labrion de vagas. Oh, aleluia, eu fui liberto. Eu fui liberto, e agora com essa libertação eu tenho a oportunidade de ter a vida eterna. Eu tenho a oportunidade de ter a salvação através do sangue de Cristo. E aí você vai falar, mas o que essa palavra que você leu tem a ver com Barrabás, tem a ver com o povo ser escravizado? Tem muito a ver, porque o Senhor Jesus, ele foi crucificado em nosso lugar, ele foi condenado em nosso lugar, enquanto era para nós estarmos sendo condenados. Mas ele foi condenado para que eu e você tivéssemos a vida eterna. E nós temos esse privilégio de servir a Deus, de ter a vida eterna, de ter o nosso nome escrito no livro da vida, de poder servi-lo com amor e com tremor. Mas muitos de nós estamos dessa maneira que eu vou ler agora, que vai ser relatado agora, que vai dizer: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Quantos de nós, e o Senhor está dizendo essa palavra, e a minha ira está sendo derramada, a minha ira está sendo mostrada nos céus, a minha ira está sendo mostrada na terra, nos mares, na natureza, a minha ira está sendo mostrada. Porque o Senhor Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário, mas eu e você não temos nos comportado da maneira que agrada a Ele. E nós não temos o glorificado como Deus.
Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Quantos de nós não estamos servindo a Deus verdadeiramente? Quantos de nós estamos servindo a Deus de qualquer maneira? Quantos de nós estamos servindo a Deus, fazendo pouco caso de servir a Deus, indo na igreja de qualquer maneira, indo por ir, chegando atrás, sempre atrasado, como se fosse qualquer coisa, como se eu fosse obrigado a ir. Nem lhe renderam graças, pessoas ingratas, pessoas que não têm reverência ao Senhor, crentes que não têm reverência a Deus, e que os seus pensamentos se tornaram pensamentos fúteis. E o coração insensato deles obscureceu-se. Quantos estão com pensamentos ligados às coisas terrenas? Pensamentos inúteis, fúteis, pensamentos à toa, pensamentos com as coisas terrenas, com esses prazeres terrenos carnais. E com isso, com esses pensamentos, não estão servindo a Deus como devem servir, não estão adorando a Deus como Ele deve ser adorado, como Deus. Não estão adorando a Deus de qualquer jeito, estão servindo a Deus de qualquer jeito. E estão sujando o seu coração. O seu coração está tampado. Estão endurecendo o seu coração. O seu coração está escuro. Está sujo. Porque os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. São os pensamentos terrenos, os pensamentos pecaminosos. Se dizem sábios, mas se tornaram loucos. Se dizem que sabem de tudo, mas são doidos, são loucos. Se tornaram loucos porque não está sabendo nem aquilo que está falando. Trocaram a glória de Deus, trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas por mãos humanas, imagens de animais. Estão trocando a glória de Deus por imagens de humanos, de homens. Estão trocando a glória de Deus para adorarem a homens. Por isso, por ter abandonado a Deus, por ter se entregado a esses prazeres terrenos, o Senhor os entregou à impureza sexual. Porque que é uma coisa pior do que a depravação sexual, do que a depravação do corpo, que é uma coisa pior, mais horrenda, mais terrível. E o Senhor entregou essas pessoas à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos que estão em seus corações, para a degradação do seu próprio corpo. O Senhor, Ele abriu mão daqueles que estão brincando de ser crente. Eu preciso falar aquilo que Deus está mandando. O Senhor fez assim, abriu mão. Porque estão brincando de ser crente. Estão brincando de servir a Deus. Não estão adorando a Deus como Deus precisa e merece ser adorado. Mas estão trocando a glória de Deus e adorando a bichos, adorando animais, adorando a homens, adorando as coisas terrenas. Por isso Deus abriu mão dessas pessoas e entregou essas pessoas às suas próprias paixões, aos seus prazeres sexuais. E nisso essas pessoas estão brincando com o seu próprio corpo, estão se depravando com o seu próprio corpo, estão depravando aquilo que é santo, aquilo que Deus fez como santo, como templo, como morada dele. Mas Deus entregou essas pessoas. Deus fez assim, abriu mão e entregou. Porque estão brincando de ser crente. Porque estão brincando de servir a Deus. E Deus é justo e a sua ira está sendo derramada sobre a terra. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Preferem acreditar na mentira, preferem ser guiados pela mentira, preferem entrar no caminho da mentira, preferem acreditar naquilo que a ciência, que o homem fala e não naquilo que Deus tem falado por intermédio da palavra dele. E adoraram e começaram a servir a coisas, a seres criados em lugar do Criador. Estão deixando de adorar o Criador para adorar a criatura. Estão deixando de servir ao Criador para servir a criatura. Estão deixando de adorar ao Criador de todas as coisas para adorar as coisas materiais, para adorar o dinheiro, para adorar o sexo, para adorar os prazeres carnais, para adorarem os prazeres momentâneos, os seus prazeres emocionais, para adorarem tudo aquilo que satisfaz a sua carne. Estão trocando tudo. Estão invertendo os valores estão todos invertidos.
Em vez de estarem adorando ao Senhor, estão adorando as coisas desta terra. Estão adorando as smartphones, as celulares. Estão adorando as suas redes sociais como se fosse a sua prioridade, a sua primazia. Enquanto precisam adorar somente a Deus, somente ao Senhor. Por causa disso, por causa dessa troca que tem feito, porque o Senhor falou, ei, se você entrar pelo caminho da obediência, vai ser só bênção, mas se você entrar pela desobediência, o castigo será como consequência sobre a sua vida, e você será escravizado pelo pecado, escravizado pelo castigo, pelo erro que você está seguindo. Mas não, eles preferem entrar por esse caminho que só traz maldições. Estão preferindo seguir as coisas erradas só porque satisfazem os seus prazeres terrenos. E sabe o que o Senhor diz? Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Tem coisa que está dando nojo de ver. Homem casado, obreiros casados, que estão brincando de ser crente, que estão em adultério virtual, que estão em adultério escondido, que estão em adultério por aí, brincando. Isso é vergonhoso. Obreiros que estão querendo fazer práticas horrendas, horríveis com suas esposas, esposas da mesma forma, mulheres de Deus que se dizem, ser de Deus, mas que não são, que estão pregando, levando a palavra, que estão louvando, mas que por trás do público estão vivendo coisas vergonhosas, coisas terríveis. Estão brincando. E sabe o que o Senhor fala para nós, para essas pessoas? Que Ele mesmo entregou. E o mais lindo é que Deus, eu anotei, mas não sei onde eu coloquei, que Deus, Ele levanta aquele que está caído. O Senhor levanta aquele que está no pó. Aquele que cai, aquele que se arrepende. O Senhor está de braços abertos para levantá-los. Aquele que está sujo e aquele que quer mudança. Salmo 145, versículo 14 vai dizer, o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Sim, aqueles que querem o arrependimento, aqueles que querem mudança, aqueles que reconhecem, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue na minha vida. Se o Senhor me ajudar, eu consigo mudar, eu não quero praticar isso mais, eu não quero fazer isso mais, eu quero te servir, eu quero te adorar verdadeiramente. Estes... O Senhor está como no Salmo 145, amparando eles, levantando eles, mesmo que eles tenham caído, o Senhor está levantando. Mas aqueles que não querem mudança de vida, que estão sujando, em Apocalipse, também não sei onde eu anotei. Apocalipse, oh Jesus, onde eu anotei? Lá em Apocalipse, eu sei que o versículo é 11, eu não lembro qual que é o capítulo. Na edição, eu coloco aqui. Vai dizer que aquele que está sujo... Aqui, ó. Não, aqui não. Aqueles que está sujo, que suje-se mais, se suje ainda. Aquele que está limpo, que se purifique, se limpa. E aí, o Senhor está dizendo aqui, ei, aquele que está sujo, que não quer mudança, que não quer melhorar, eu já abri mão dele. Eu já abri mão. Eu entreguei ele às próprias paixões, aos próprios erros, às próprias atrocidades. Eu os entreguei a si mesmo. Mas aqueles que querem a redenção, aqueles que querem o renovo, que querem a mudança, eu estou com as minhas mãos estendidas para atendê-los. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Não preciso nem dizer aqui, porque isso é explícito. Estão trocando aquilo que Deus criou perfeito. Deus criou homem e mulher, tudo perfeito, tudo bonitinho, mas não, querem colocar homem com homem, mulher com mulher. Estão mudando tudo. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus é contra isso. Mas sabe o que Deus fez? Deus entregou as próprias paixões. Porque não querem mudança. E quantos que se dizem que são e não são, mas que têm cargos, títulos, mas que não têm se comportado como tais, e estão mudando e se entregando a esses prazeres pecaminosos, diabólicos. Quantos estão se entregando? Estão se sujando,
Em vez de se limpar, não, estão se sujando mais e mais. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, preferem as coisas da terra, preferem aquilo que um homem que nasceu há pouco tempo começa a falar pelo pensamento dele, aquilo que ele pensa, do que o conhecimento vindo do próprio Deus, o Deus que nos criou. Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Deus já o entregou. Tem pessoa que nós estamos clamando, que nós estamos orando em favor dessas pessoas. E o Senhor já está falando, ei, eu não estou ouvindo a oração. Aliás, eu estou ouvindo, mas eu não vou atender a oração, porque eu já abri mão dessa pessoa, porque a pessoa não quer mudança. E não adianta nós cravar o joelho orando, se a pessoa não quiser. Deus não obriga ninguém. Só é liberto aquele que quer libertação. E eu estou dizendo essa palavra aqui, que o Senhor nos libertou lá na cruz do Calvário. Lá naquele momento que o sangue dele foi derramado, ele já nos libertou. Mas muitos de nós nessa caminhada cristã não estamos conseguindo ter constância na busca pelo Senhor. Estamos nos deixando levar pelas coisas deste mundo. E nisso estamos ficando vazios do próprio Deus, e os demônios estão entrando em muitos corações e enchendo várias pessoas que se dizem ser cristãs. E o inimigo, ele não quer tirar você de dentro da igreja e levar simplesmente para o mundo, para que você se suje, não, ele quer fazer com que você fique dentro da igreja, mas que você seja possesso por espíritos malignos para atrapalhar a obra. E o Senhor Jesus não quer isso para você. Ele quer a sua libertação, ele quer a sua transformação. Mas para isso é necessário que eu e você, nós venhamos abrir o nosso coração. Deus não obriga ninguém. Não adianta a gente querer inculcar uma coisa na cabeça da pessoa, obrigar a pessoa a servir a Deus, obrigar a pessoa a querer Deus, se nem a própria pessoa quer. Deus já abriu mão de muitas pessoas que estão se sujando, se lambuzando no mar do pecado. Deus abriu mão porque a pessoa não quer mudança. Mas aquele que se arrepende, aquele que quer mudança, aquele que fala, Senhor, eu não consigo sair do crack, eu não consigo sair da cocaína, eu não consigo sair das drogas, eu não consigo sair da bebedeira, eu não consigo sair da prostituição, do adultério, eu não consigo sair da pornografia, eu não consigo, me ajuda. Eu sei que se o Senhor me ajudar, eu consigo. E aqueles que reconhecem que o Senhor Jesus pode os ajudar e que pede ajuda, o Senhor atende, porque Ele ampara aquele que está no chão, aquele que está caído, o Senhor levanta do pó, aquele que está lá no pó, Ele levanta e coloca lá em cima. Mas aquele que não quer nada com nada, que não quer nada com Deus, Deus já abriu mão. Deus já abriu mão. Então para de perder tempo chorando, se lamentando, porque se a pessoa não quer, não tem como nós obrigarmos. Não tem como obrigar. Aleluia. Louvado seja Deus. Glorificado seja Deus. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Essas pessoas que outrora foram libertos lá na cruz do Calvário, libertos de seus pecados, de seus erros, libertos do seu próprio eu, mas que na caminhada se desviaram, se desanimaram, que se entristeceram por algumas coisas que viram e não conseguiram olhar para o alvo que é Cristo. Essas pessoas que se deixaram ser levadas pelas concupiscências da carne, pela injustiça deste mundo, que se deixaram levar pelos prazeres deste mundo. Essas pessoas estão cheias de toda a sorte de injustiça, da maldade, cheias de ganância, de depravação. Quantos crentes estão gananciosos, preferem adorar ao dinheiro em vez de adorar a Deus. Estão trocando a adoração, não estão adorando a Deus como deve ser adorado. Não, mas estão adorando as outras coisas, estão cheios de espíritos malignos, espíritos de depravação. Estão cheios de inveja, espíritos de inveja, cheios de homicídio, não se contentam com aquilo que a pessoa tem, não, mas quer destruir a pessoa, quer ter aquilo que a outra pessoa tem, não quer matar. Qualquer coisa que acontece, quer matar outra pessoa, desejo de morte para os outros, para as outras pessoas, não desejo de compaixão. Rivalidades, meu Deus, quantas pessoas estão com rivalidades dentro da própria igreja? Querem aparecer, querem ser melhor do que os outros, querem crescer melhor do que os outros, querem aparecer melhor do que os outros. Quantos? Não é um nem dois, são muitos. Tem na minha, tem na sua, tem em todos os lugares. Estão cheios de espírito de engano. Gosta de enganar as pessoas, gosta de mentir para as pessoas, de fingir que é uma coisa e a outra totalmente diferente.
e malícia. Quantos obreiros, quantas mulheres estão olhando e desejando outras pessoas, com olhares malignos, com pensamentos malignos para outras pessoas. Quantos estão com pensamentos malignos para crianças, para adolescentes. Se não se converter, vai morrer. Se não se converter, vai passar pela segunda morte também. Se não se converter, vai perecer no fogo do inferno. Porque estão mudando tudo. Em vez de olhar para a criança, para o adolescente com um olhar de amor, com um olhar de pai, com um olhar de mãe, com um olhar de compaixão, estão olhando com um olhar de malícia, de desejo sexual. Isso é do cão, isso é do demônio. Isso são de espíritos malignos que têm entrado no seu pensamento, que têm entrado na sua mente, desejando coisas erradas para os adolescentes, para as crianças. Se não se converter, se não se arrepender, vai pagar um preço muito alto. Não vai ganhar a salvação, porque Deus já entregou essas pessoas às suas próprias vontades. Por isso, se você se encontra nessa situação e se você quer mudança de vida, chame o Senhor Jesus para te ajudar, porque Ele pode conhecer o seu coração, Ele pode conhecer as intenções do seu coração, porque Ele conhece, e Ele pode te levantar, e Ele pode te libertar disso. Quantos? Essa palavra são para crentes que se dizem crentes, mas que estão infestados de demônios, cheios de espíritos malignos, que estão conduzindo esses cristãos, indo para dentro das igrejas para destruir e atrapalhar o mover de Deus dentro da igreja. E se não se converter, se não se arrepender, se não mudar, vai ter conta com Deus, porque a ira de Deus está sendo derramada sobre a nação, sobre nós, por pecados que nós cometemos e não nos arrependemos, por pecados que nós cometemos e não temos mudança de vida. São fofoqueiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentos, arrogantes e presunçosos, se acham demais, soberbos, são arrogantes, acham que são autossuficiente. Se Deus fizer assim, morre no estralar de dedos. Inventam maneiras de praticar o mal. Não se contenta só com praticar com aquilo que está fazendo, não, mas querem fazer coisas novas de maldade. Desobedecem aos seus pais. Quantos estão entrando pelo caminho da desobediência, porque desobedeceram aos seus pais? São insensatos, desleais, sem amor pela família, perderam amor pelos filhos, perderam amor pelos pais, perderam amor pelo cônjuge. Estão deixando ser dominados pelos demônios, pelos espíritos malignos. Estão deixando ser dominados pelos próprios prazeres, seus próprios desejos. E deixando o seu lar, a sua família ser destruída. E amando o que está lá fora, coisas que não é seu, coisas que não é sua. Implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Todos estes que estão ouvindo essa palavra, que se encontram nessas condições, eles sabem o decreto de Deus. Que esses que praticam essas coisas, eles vão morrer, eles vão passar pela morte, eles vão sofrer lá no lago de fogo e enxofre, eles vão sofrer a condenação eterna. Eles sabem disso, muitos sabem. Não somente continuam a praticar, eles sabem de que estão errados e de que o pior está por vir. A ira está sendo derramada sobre a própria vida deles, a ira de Deus. Mas eles continuam a pecar, continuam a praticar, não mudam. Não só obstante isso, não somente isso, eles também concordam e aprovam com aqueles outros que praticam. Meus irmãos, foi dura a palavra. O Senhor Jesus deixou mandamentos para ser seguido. E entra pelo caminho da obediência, não entra pelo caminho da desobediência, não. E aí muitos entraram pelo caminho da desobediência. O Senhor Jesus veio na terra pagar um alto preço para mim e por você, por nós, para que eu e você pudéssemos ganhar a vida eterna, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Mas aí quando nós somos libertos pelo sangue de Cristo, no decorrer da nossa caminhada, nós vacilamos, nós caímos, e em vez de nós nos arrependermos e deixar de praticar
as coisas erradas, nós temos nos afundado mais. Nós parece que queremos pecar, queremos errar mais. Precisamos pedir a misericórdia e a graça de Deus sobre nós. São crentes que se dizem crentes, mas que estão infestados de espíritos malignos. Infestados de espíritos malignos e precisam ser libertos. Porque não serão salvos se não forem libertos. E a libertação, ela conduz à salvação. A salvação, ela vem por intermédio da libertação. A liberdade do crente é aquela que deve ser mantida por uma vida de santificação progressiva, constante, e que ocorre dentro dos limites da lei. Gozamos de liberdade quando vivemos de acordo com os seus preceitos. Portanto, ela é a chamada de lei perfeita da liberdade, lei real e lei da liberdade. É um processo de santificação constante todos os dias, porque hoje eu recebo a libertação e aí os demônios saem. E aí se a minha casa fica vazia, se ela não estiver cheia da presença de Deus, ela será infestada de novo por uma legião de demônios. Então é constante, a santificação ela é constante, a busca é constante. Precisamos nos revestir das armaduras de Deus para que nós possamos estar firmes e lutar contra as ciladas do inimigo. Para que quando ele lançar os dardos inflamados, nós estaremos firmes. Nós resistimos firmes e nada será nos atingido, porque estamos cheios da presença de Deus, porque estamos revestidos das armaduras dele. Amém? Nós devemos entender que eu e você, nós precisamos de libertação todos os dias, constantemente. E é um processo de santificação constante, que nós devemos lutar contra as hostes da maldade, contra as hostes espirituais. Amém? Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo possa falar mais e mais profundamente ao seu coração, que você venha ser liberto de tudo aquilo que tem te aprisionado, das cadeias, das algemas espirituais que tem te aprisionado, que você venha ser liberto, que nós venhamos ser libertos de pecados, de pensamentos malignos, de desejos malignos, de práticas pecaminosas, que eu e você nós venhamos ser libertos e que a nossa casa, o nosso templo venha estar cheio da presença do Espírito Santo, a ponto de não ter tempo do inimigo adentrar e se andar ou fazer morada sobre nós. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.